Glória a Deus. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Mateus capítulo 8. Nós vamos iniciar aqui com um texto bem conhecido, mas pouco compreendido. Geralmente as pessoas conhecem muito no ambiente do intelecto, da mente, mas não absorvem, aleluia, a essência, a substância da palavra. Mateus 8, quero ler sobre o centurião de Cafarnaum. Lembrando que o centurião era um membro, do exército romano, de centurião, porque ele comandava 100 soldados. Por isso, centurião. E ele, então, ele era romano. Ele não era judeu, ele era romano. Então a palavra fala assim, capítulo 8, versículo 5: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor. Olha bem, então, eu sempre tenho falado aqui, irmãos, que as pessoas não entendem, não reconhecem o senhorio de Jesus. Mas esse homem não era um crente, não era um frequentador de igreja, não se vangloriava, mas ele foi até Jesus e chamou Jesus de Senhor, reconheceu o senhorio de Jesus. O meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Lhe darei saúde. Darei. O Senhor sempre quer dar, o Senhor sempre quer ir, o Senhor sempre quer fazer, mas precisa haver o quê? Precisa haver um pedido, um apelo a Ele. Amém? O centurião respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, na minha casa, mas dizes somente uma palavra e o meu criado será curado. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse vai, ele vai, e ao outro vem, ele vem, e ao meu criado faz isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Depois disso, irmãos, quando Jesus fala que ele encontra fé no homem romano e não em Israel, ele lança uma profecia, uma palavra profética. E ele diz assim: Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Amém? Aleluia. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Oramos em nome de Jesus para que o seu Espírito Santo testifique dela em cada coração aqui. No nome de Jesus nós te pedimos, Pai, te agradecemos. Amém. Obrigado, Senhor. Tome seu assento. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é interessante que esse homem não estava num culto de libertação. Ele não foi num culto de libertação, num culto de cura, mas o seu criado estava totalmente, acamado, doente e também atormentado. Atormentado é por um espírito maligno. Mas a palavra fala que ele foi até Jesus, chegou diante dele, reverenciou ele como Senhor e clamou a ele, pediu a ele, declarando a sua situação, declarando que na casa dele estava o seu servo lá, seu criado, paralítico e violentamente atormentado. E aí Jesus falou: tudo bem, eu irei e darei saúde. Mas aqui, irmãos, eu vejo essa palavra como um dos maiores ensinos para o cristianismo, que infelizmente não praticam a palavra. Mas eu vou repetir, um dos maiores ensinos está nessa palavra. Amém? E aí então o centurião respondeu, o versículo 8, dizendo: o centurião disse: Senhor,
não sou digno que entres debaixo do meu telhado, na minha casa, mas diz somente uma palavra, e o meu criado será curado. Uma palavra. O que esse homem via em Jesus, e o que ele olhava para Jesus, e o que ele sabia de Jesus? Ele sabia pouco, mas ele sabia que Jesus era uma autoridade. Toda autoridade tem palavra de autoridade. E se Jesus liberasse uma palavra de autoridade, certamente o seu criado seria curado. Quantas pessoas, irmãos, estão dentro das igrejas, passeando pelas igrejas, entrando da igreja, saindo das igrejas, com a família quebrada, a família doente, mas nunca viram uma cura, nunca viram uma libertação, nunca provaram isso. Por quê? Simplesmente porque são religiosos e não têm fé em quem Jesus é. Só por isso, e nada mais. Formalismo religioso. Esse homem não era religioso, ele era um soldado. Mas Jesus encontrou nele a fé que não encontrou no povo religioso de Israel. E eu amplio e falo isso para vocês, já falei sobre isso, que no caso aqui, esse homem, ele tinha um criado que estava doente e atormentado. Se ele tivesse, vamos ilustrar, se ele tivesse 100 criados na sua casa, todos doentes, estava uma epidemia na sua casa, estavam todos doentes, pela fé dele, todos seriam curados, porque a fé não existe limite. Quem limita a fé é vocês, quem limita a fé somos nós, que não podemos limitar em nome de Jesus. Amém? Então, se ele tivesse 1000, ele tinha 100, mas vamos ilustrar, se ele tivesse 1000 pessoas estivessem doentes, ele fosse clamar a Jesus, pela fé dele, os 1000 seriam curados também. Ah, você acha, não, é demais para Jesus, porque Jesus não ia poder os 1000, talvez 900. Não, irmãos, não existe limite para a fé. Isso é ignorância religiosa, isso é mentalidade, mediocridade religiosa. Então ele falou que ele não era digno porque ele não seguia Jesus, não andava nos princípios dos ensinamentos de Jesus. Então ele não era digno que Jesus entrasse na sua casa. Mas, o que ele falou? Mas dize somente uma palavra. Todo rei, todo senhor, ele tem autoridade na sua palavra. E esse é o problema das pessoas religiosas. Eles não olham para Jesus como rei e senhor. E não honram a autoridade da sua palavra. Versículo 9. Pois eu também sou homem. Aqui ele vai falar algo para isso nos ajuda a entender muita coisa, mas muitos ainda não entenderam. Pois também eu sou homem debaixo de autoridade, e tenho homens, debaixo de autoridade, né? Sob autoridade sobre ele, e tenho soldados às minhas ordens, debaixo da minha autoridade, e digo a esse, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem, e ao meu criado, faze isso, e ele faz. Ele estava falando o que é autoridade. Eu tenho, aleluia, eu tenho então soldados debaixo da minha autoridade, e eu digo a um, vai, ele vai, e eu digo ao outro, vem, e ele vem, e eu digo ao meu criado, faz isso, e ele faz, porque ele era também um homem de autoridade, então ele entendia sobre autoridade, o que muita gente das igrejas, os religiosos não entende. Ele entendia, e aí Jesus ouviu o que ele estava dizendo, e Jesus entendeu o que ele estava falando, que muita gente não entende. Versículo 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso. Jesus ficou maravilhado de ouvir o que aquele homem falou. Quando eu falo, ele estava falando, mas quando eu falo aos meus soldados, a esse vem, ele vem, ao outro vai, ele vai, ao meu criado faz isso, ele faz. Porque eu tenho autoridade e eu pratico autoridade. E aí Jesus, ouvindo isso, ficou maravilhado e disse aos que o seguiam ele, porque tem muita gente que segue pelo formalismo, pelo padrão. Aí Jesus vai indo, eles vão indo.
estou seguindo a Jesus Cristo, e vão indo ali, mas não aprendem nada com Jesus, não extraem, não se beneficiam nada de Jesus, e a bondade de Jesus, e a fidelidade de Jesus. Jesus queria mostrar a bondade dele aqui, usar essa fé desse homem para mostrar a bondade dele. Então a palavra fala que ele fala para os que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo Israel encontrei a fé, incluindo aqueles que estavam seguindo ele, porque estavam seguindo por seguir, caminhando por caminhar. Mas qual era a fé deles? A palavra não narra que nada dessas pessoas aqui tiveram algum benefício? Não. Mas fala do benefício do centurião. Versículo 11, daí ele fala então: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, assentar-se à mesa com Abraão e Isaac. Quem é que vai vir do Oriente e do Ocidente? Os religiosos? Os frequentadores de templos? Ou as pessoas da fé? Os que confiam na bondade e na fidelidade de Deus. Lembra que a mesa com Abraão é nosso pai da fé. Os filhos de Abraão é que vão, os que são da fé, que são filhos de Abraão, que vão sentar-se à mesa. Virão dos 4 cantos da terra e se assentarão à mesa. Você ser religioso, irmão, você pode até sentar na cadeira da igreja, mas assentar no reino dos céus é pela fé. Amém? Amém? Então aqui nós vemos, irmãos, primeiramente a bondade de Deus. A bondade. Mas a bondade de Deus foi, aleluia, extraída por meio da fé daquele homem, da confiança que ele teve na autoridade de Jesus. Agora eu pergunto para você: o que você tira da bondade de Deus? O que você tira da fidelidade de Deus? Nada. Quando é que você vai aprender sobre isso? Quando é que você vai começar a praticar isso? E Jesus ia seguindo e a multidão seguindo, mas alguém teve que interromper para tirar algo de Jesus. Quando falamos tirar, não que irá fazer falta Jesus, ou Jesus vai perder algo. Não, é que Jesus ele é pleno e nós temos que tirar dele. Nós temos que se beneficiar dele. Amém? Aleluia. Então, a bondade de Deus. Agora vamos falar um pouquinho aqui, né, da bondade, juntamente com a fidelidade. Até mencionei esse texto no capítulo de ontem, na mensagem de ontem, e eu quero ler Josué capítulo 2, onde vai falar de uma mulher que também provou tanto da bondade como da fidelidade de Deus pela fé. E aí a fidelidade, nós vamos ver a fidelidade de Deus aqui e a bondade. E eu quero depois ampliar essa palavra ali, Josué capítulo 2 e o versículo de número 9 ao 13. Fala sobre Raabe. Interessante que as pessoas que leem a Bíblia, que se tornam religiosas, que não se tornam cristãs, elas olham para a palavra tudo como uma história, como algo do passado. E não pegam o ensinamento, não pegam o entendimento, não pegam aquilo que podem pegar para si. Aleluia. Então aqui, na verdade, esse texto, aleluia, vai falar aqui de quando os 2 espias que Josué enviou a Jericó, aleluia, chegaram até a casa de Raabe. Raabe era uma prostituta, era uma meretriz. Ela não era uma crente, ela não frequentava uma igreja, ela não tinha de que se gloriar, mas ela tinha que confiar, e ela confiou.
na bondade de Deus e na fidelidade de Deus, e ela provou isso. Amém? E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiando diante de vós. Versículo 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saísse do Egito, e o que fizeste aos reis dos amorreus de Seom e Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Então Raabe estava falando para aqueles homens, eles não tinham ainda atravessado o rio Jordão, que iriam em breve atravessar, e agora o que ela falou? O pavor de vós veio sobre nós estamos em pânico. Aquela mulher entendeu que o reino dela era um reino que estava condenado, estava prestes a perecer. Mas ela se apegou que à bondade de Deus e à fidelidade de Deus. E aí vamos entender isso melhor, versículo 11. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração. Então ela está falando de um panorama geral do povo de Jericó. E em ninguém mais dá ânimo algum por causa da vossa presença. Ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha como ela estava exaltando a Deus. Olha aqui, ó. Como é que ela chama Deus? O Senhor. Quantos crentes não chamam Deus de Senhor? Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Aonde Ele está, ninguém pode detê-lo. Ninguém pode detê-lo. Aleluia. E agora o que podemos fazer aqui em Jericó? Jericó era uma cidade idólatra, ela poderia ter recorrido a todos os seus deuses lá. Ela era uma prostituta, ela poderia ter recorrido aos homens mais nobres, que muitas das vezes, certamente, se deitavam com ela. Mas não, ela entendeu que o Deus que abriu o Mar Vermelho, que libertou Israel do Egito, era o Deus que também agora já tinha, dado vitória sobre os 2 reinos da além do Jordão, e era o Deus que agora ia tomar Jericó. E agora o único meio que ela tinha é confiar na bondade desse Deus. A única alternativa que ela tinha. Versículo 12. Agora, pois, jurai-me. Agora ela vai fazer o quê? Buscar, olha a estratégia da mulher. Ela vai pedir o quê? Um juramento, porque ela confiava que esses espias representavam Deus, porque foram comissionados por Josué. Todo cristão verdadeiro também ele é responsável. Ele está autorizado por Deus, todo filho de Deus, ele está autorizado por Deus. Amém? Aleluia. E aí ela pede o quê? Um juramento, porque ela sabia de alguma forma também, não só na bondade, mas na fidelidade de Deus. Jurai-me vós, peço, pelo Senhor, jurando pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai. Interessante que ela não pediu só para ela, irmãos? Interessante porque ela, como uma prostituta, talvez ela não tinha uma boa relação com a sua família, mas o amor dela pela sua família. Interessante que eu falei ali sobre o centurião, que ele buscou pelo seu criado. Não era da família, era um criado, mas ele buscou. E essa mulher agora vai pedir por ela e pela sua família. Casa de meu pai, e dai-me um sinal certo. Então ela queria um sinal certo. Ela queria o quê? Algo que seja firmado em Deus, para ela estivesse confiante na fidelidade dessa aliança. Versículo 13. De que me dareis a vida, meu pai, a minha mãe, como também meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tenho, e de que livrareis as nossas vidas da morte? Versículo 14. Então aqueles homens responderam: a nossa vida responderá pela vossa. Nós estamos aqui e nós nos comprometemos contigo.
Se tu morrer, nós também morreremos. Era isso que eles estavam falando, ok? Até o ponto de morrer. Se não denunciares este negócio, será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Versículo 15. Aleluia. Então, ela fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E, na verdade, versículo 16, e disse-lhes, ide-vos ao monte, para que, porventura, vos não encontrem os perseguidores, escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, depois ide pelo vosso caminho. E aí eles fizeram ali, né, esse pacto, né, essa aliança, e eles desceram ali por uma corda. Ela instruiu eles a se esconderem de quem perseguiam eles, né, que eram membros do soldado lá do exército de Jericó. E aí o que acontece é que daí eles fizeram também ali, né, eles fizeram com que ela deixasse aquela corda vermelha pendurada pela sua janela. Para quê? Para que aquilo ali fosse o sinal do acordo que eles fizeram, o sinal para que quando eles viessem conquistar, que também simbolizava, né, aquela corda vermelha representava o sinal do sangue de Cristo na casa dela, na família dela. Aleluia, glória a Deus. E aí isso está lá no versículo de número 17, 18, e eu quero mostrar como é um juramento. Aqui tem pode deixar a ilustração lá, irmãos? Então ali, né, ela morando sobre as muralhas, ali com sua família, e tentando fazer algo ali, né, pelos espias. E aí vê-se lá a corda, né, vermelha descendo da janela da sua casa. Ela morava em cima das muralhas, amém? Então, lá no versículo 17, e disseram-lhe aqueles homens, desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizeste jurar. Preste bem atenção, versículo 18. E, se vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio de escarlata, escarlata é vermelho, à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo, teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai, e a toda a família de teu pai. Em outras palavras, quando eles viessem, aquela corda tinha que estar lá, porque era o sinal daquele acordo, era o sinal daquele pacto. Amém? Aleluia. E ali no capítulo 3, nós vamos ver então que Deus, né, na direção ali de Josué, juntamente com os sacerdotes levando a arca, quando eles entraram na água do Rio Jordão, as águas que desciam pararam e fez um grande muro de um lado, e agora Israel atravessa para o outro lado. Agora imagine, se como Raabe narrou, né, para os espias, que eles já estavam em pânico, medo. Agora imagine que eles tinham ouvido 40 anos atrás Deus abriu o mar, agora Deus abre o rio, Israel passa pelo meio. Imagine como eles estavam. Mas agora vamos olhar aqui a fidelidade de Deus, e a palavra fala que quando eles entram, Deus dá a instrução, né, que eles tinham que rodear a cidade 7 dias, no último dia 7 vezes rodear e tocar as trombetas, aleluia, e Deus fez ali, Josué fez conforme a vontade, conforme a determinação de Deus, aleluia. Agora, olha a fidelidade de Deus, capítulo 6, versículo 22. Agora, interessante, irmãos, que antes de eu ler essa palavra, se Raabe, que era uma prostituta, fala comigo, prostituta, se as outras pessoas, boas famílias, pessoas que estavam lá, se eles clamassem também a Deus, será que Deus não podia livrar? Se eles confiassem na bondade e na fidelidade de Deus, Deus não podia livrar? Se Deus livrou ela e a casa dela, por que Deus não poderia livrar os demais? É que ninguém buscou e nem confiou nesse Deus.
Josué, porém, que agora Josué era o líder, né, o sucessor de Moisés, e aí agora ele fala, porém disse aos 2 homens que tinham espiado a terra, entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Fidelidade. Fidelidade. O próprio Josué, o líder, sucessor de Moisés, representante de Jesus, fala para eles, ei, vão lá, cumpram o juramento. Cumpra o juramento. Será cumprido com ela. Versículo 23. Então entraram os jovens espias, e tiraram a Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também todas as suas famílias e puseram fora do arraial de Israel. Versículo 24. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram a fogo. Tão somente a prata e o ouro dos vasos de ferro deram o tesouro da casa do Senhor. Versículo 25. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e a família de seu pai, e tudo quanto tinha, habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que o Senhor tinha enviado para espiar Jericó. Aonde que ela habitou? No meio do povo de Israel. Porque ela confiou na bondade desse Deus. E ela confiou na fidelidade desse Deus, e Deus foi fiel com ela. Mas ela era uma prostituta, pastor. Mas a palavra fala, e eu quero mostrar para vocês, Hebreus 11, isso é um problema, nós julgamos a prostituta, nós julgamos o pecador, nós julgamos o viciado, mas não julgamos os religiosos incrédulos que estão dentro das igrejas. Hebreus 11, versículo 31. Preste bem atenção. Pela fé, fala comigo, pela fé. Raabe, a meretriz, quer dizer, prostituta, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Agora preste bem atenção. A prostituta não pereceu, mas os incrédulos pereceram. Tem outra gente que se vangloria, porque eu não me prostituo, eu sou isso, aquilo, sou fiel, sou bom, sou santo, sou querido, sou bondoso, sou amoroso. Se gloriam em tanta coisa. Mas são incrédulos. E aqui os incrédulos todos pereceram. E a meretriz, a prostituta, ela não pereceu. Porque ela confiou na bondade, não dela, dele. E na fidelidade dele. Amém? Aleluia. Deus, ele é maravilhoso, meus irmãos. Amém? Quero dar um outro exemplo, usando um outro texto da palavra do Senhor. Aleluia. Lá no livro de Esther, falar sobre o tio de Esther, Mardoqueu ou Mardocai, né? No original hebraico, Mardocai, que chama Mardoqueu. E aí a palavra fala ali que o Amã, que era uma agagita, né, que é descendente de Agag, que odiava os judeus, ele, na verdade, já tinha uma trama, ele foi elaborando, aquelas pessoas, né, que vão galgando um meio de chegar, e ele chegou a ser um príncipe, um dos primeiros do rei Assuero, ou melhor, Xerxes, e aí o que acontece, o que ele faz, é que ele chega na sua intenção, que era o quê? Que era aniquilar, dizimar, matar todos os judeus. E ao ponto que ele consegue um decreto do rei para matar, num determinado dia, todos os judeus, de toda a província, porque, na verdade, naquela época, esse rei, ele era chamado também Rei dos Reis, porque era o maior reino da terra, naqueles dias. Agora, eu quero que você preste atenção, porque foi dado um decreto, e nós sabemos que quando um decreto real é dado, não pode ser revogado. E foi dado um decreto que, em determinado dia, todos os judeus iam perecer. Ou seja, os judeus estavam condenados. Mas esse homem, por nome Mardoqueu, tio de Esther, ele, interessante, porque Amã agora era um príncipe, né, no reino, e o que acontecia é que a fidelidade de Mardoqueu ao seu Deus era tão grande
Porque todo mundo, quando o príncipe passava, todo mundo se prostrava, e Mardoqueu não se prostrava. Ele não se prostrava diante de Amã. E Amã odiava ele, até Amã, projetou, por instrução da sua mulher, uma forca para Mardoqueu. O desejo dele era matar rapidamente Mardoqueu. Mas Mardoqueu, ele era um homem interessante, porque a palavra fala que lá no capítulo 2, e eu quero ler aqui, Esther capítulo 2, versículo 21 ao 23, que houve uma conspiração contra o rei, a fim de matá-lo, de envenená-lo. E Mardoqueu descobriu, e Mardoqueu informou Esther, e aí aconteceu que o rei teve o livramento da sua vida, através de Mardoqueu. E como era o costume da época, como isso também existe diante de Deus, o livro dos Atos ou das Obras, o que era chamado, aqui nós chamamos das crônicas dos reis, todos os acontecimentos eram registrados. E aí aconteceu o quê? Mardoqueu informou a Esther e fez com que ficasse escrito no livro das crônicas, o que Mardoqueu fez, noticiando, informando sobre a trama de envenenamento contra o rei. E aí aquilo ficou registrado. Mas vamos ler ali o texto, então. A palavra fala assim: naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Versículo 22. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber a rainha Esther. E Esther disse ao rei em nome de Mardoqueu. Versículo 23. E inquiriu-se o negócio, fez a investigação, e se descobriu, e ambos foram enforcados a uma forca, e isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Isso quer dizer o que, irmãos? Que também diante de Deus, porque fala do rei dos reis, e diante do rei de Deus também existe um livro, chamado livro das obras, que tudo o que fazemos, deixamos de fazer, está registrado lá, e seremos recompensados por esse livro. E naquele dia não ia dar para você chegar lá dizendo, mas eu estava tentando, eu estava querendo é uma coisa, fazendo é outra. Querendo é uma coisa, vivendo é outra. Você não vai querer, ninguém vai querer argumentar, porque o que tiver registrado lá é o que é. Amém? Muito bem. E aí acontece que isso ficou então registrado. E aí desenrolou ali, resolveu, o rei teve o livramento, por meio de Mardoqueu, e ficou registrado lá. E a palavra fala ali depois então, que daí esse Amã continua no seu plano, da aniquilação dos judeus, e aí a palavra fala que o rei permite ali o decreto, e no capítulo 4, versículo 1, a palavra fala assim: quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu suas vestes, e vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor. O que isso quer dizer? O quê? Que ele fez o quê? Ele se humilhou diante de Deus. Essa era a prática dos judeus na época, de se humilhar. Se humilhar. Poxa, então eles tinham agora um decreto de morte, mas ele se humilhou. Se humilhou, e ele clamou a Deus. Ele clamou. E Mardoqueu, irmãos, ele era também um escriba. Então ele também não tem, talvez, ele poderia pensar, se ele fosse altivo, religioso, pensar, mas eu saí vestido de pano de saco, clamando pelo meio da cidade, vai ser muito vergonhoso, desonroso. Quantas pessoas, irmãos, estão passando por uma situação, mas não se humilham? Porque são altivos, soberbos. O que vão pensar de mim? Nem vou chorar na igreja, nem vou lá na frente na igreja. Isso é soberba. Muito bem. E aí a palavra, continuando, versículo 2: e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei, mas ele ficou lá.
E versículo 3. E em todas as províncias aonde a palavra do rei, aquele decreto, a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto. Por que já tinha um luto antecipado? Porque todos já estavam destinados a morrer. Com jejum e choro, né, que era o que eles estavam fazendo ali, um luto, um clamor e lamentação. E muitos estavam deitados em pano de saco e cinza. Total humilhação em Israel. Se humilhando diante de Deus. Versículo 4. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com que a rainha muito se doeu, porque ela olhou, olha bem que onde a rainha estava, o nível que ela estava. Ela como rainha, agora seu tio se humilhando na porta do palácio. Isso é muito triste para mim, é meu tio, não posso vê-lo dessa forma, isso é humilhante. Como que a rainha muito se doeu e mandou vestes para vestir Mardoqueu e tirar-lhe seu cilício. Porém, ele não as aceitou. Esther não estava entendendo nada. Nada. Nada, mas eles estavam assim. Aleluia. Versículo 5, diz assim, então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe o mandato para Mardoqueu, para saber o que era aquilo e para quê. Versículo 6, e saindo Ataque a Mardoqueu à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para os lançar a perder. Então agora que Esther vai ficar sabendo, enquanto isso ela estava lá no seu conforto, no seu palácio, estava lá, e o povo, luto, pranto, choro, clamor, estava bem. E agora, irmãos, Deus ele é muito tremendo. Deus ele é muito maravilhoso. Porque existem situações e existem pessoas que são tão importantes na vida de outras. E eu digo uma coisa, Esther não seria ninguém se não fosse Mardoqueu. E foi ele que exortou ela, dizendo que, aleluia, preste atenção, capítulo 4, versículo 12, fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther, ela respondeu, versículo 13, então disse Mardoqueu, que tornasse a dizer a Esther, não imagines em teu ânimo, que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Não te imagines, não te vanglorie porque tu estás dentro do palácio. O decreto é para todos os judeus. E vai ser descoberto que tu é uma judia. E agora o que ele vai fazer? O que ele vai empurrar Esther para o lugar dela? Para a responsabilidade dela. E tem muita gente que não entende isso, quando alguém está tentando impulsionar ela para o propósito dela, ainda se dói, ai meu tio, ai, está pegando no meu pé, larga do meu pé. Esther só viveria o que ela viveu, faria o que ela fez, por aquilo que seu tio fez. E aqui no versículo 14 nós vemos, porque se de todo te calares, neste tempo socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe para tal tempo como este chegaste a este reino. Ou seja, o que Mardoqueu está fazendo com Esther? Colocando ela no lugar dela, dentro do propósito de Deus. Amém? Aleluia. Aí até que ela se desperta, aí ela toma a decisão de fazer também um jejum por 3 dias e pedir que o povo também jejuasse por ela, porque ela ia entrar na presença do rei sem ser chamada. Mesmo a rainha naquela época, para chegar diante do rei, ela tinha que ser chamada.
senão ela poderia morrer, ela morreria. Mas, na verdade, ela achou favor, graça, porque o rei estendeu o cetro para ela. Amém? Aleluia. Mas o mais interessante de tudo, irmãos, é que a fidelidade de Deus é tão grande. Estamos falando sobre a bondade e a fidelidade de Deus. E a maldade de Amã estava ali, né, pairando para a destruição dos judeus. Mas a bondade de Deus estava ali. Então a palavra fala no capítulo 6, aleluia, versículo 1. Olha lá, a bondade de Deus. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, né? O livro das crônicas, e se leram diante do rei. Versículo 2. Achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, 2 da guarda da porta, de quem procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Versículo 3. Então disse o rei: que honra e recompensa se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa alguma ou coisa nenhuma se lhe fez. Então, olha só, como eu falei, como também no livro dos reis, aqui das crônicas, como no livro de Deus, tudo está escrito, e na hora certa, a recompensa vem. A conta vem. Sabia disso? A conta vem, a recompensa vem, porque Deus é um Deus de fidelidade, seja a conta boa, seja uma conta má, porque Deus é um Deus fiel. Amém? Então agora Deus tira o sono do rei e faz o rei o quê? Desejo de ler o livro das crônicas. E aí ele leu sobre o feito de Mardoqueu, que não recebeu nenhuma recompensa, não tinha feito nada. E aí ele ficou naquela noite sem sono, lendo aquilo ali, pensando: meu Deus, esse homem me salvou e eu não fiz nada por ele. E aí Amã, que já tinha tramado, construído a forca, né, conforme a instrução da sua mulher, para matar Mardoqueu. E aí ele chegou de manhã, né, diante do rei, e é muito interessante isso. Aleluia. Aleluia. Diz assim, versículo 6. Aí Amã estava no pátio, chamaram ele, e entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem cuja honra e o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para ele fazer honra mais do que a mim? Olha o que a pessoa altiva, irmão. O rei ele vai me honrar com algo a mais. Como ele já tinha uma pretensão de tomar o reino também. E aí olha qual é o pedido que ele faz. Mas ele pensava que era para ele. Versículo 7. 7. Me ajuda, irmãos. Pelo que disse Amã ao rei, quanto ao homem cuja honra o rei se agrada, versículo 8, traga veste real, olha como ele tinha desejo de ser rei, de que o rei, tomar o reino, de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar, montado, e ponda-se a coroa real na sua cabeça, versículo 9, entregues a veste, o cavalo, à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Ele estava pensando dele, né? Então ele queria que aquilo acontecesse com ele. Versículo 10. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes de cair de tudo quanto disseste. Fidelidade de Deus, né, irmãos? Agora interessante, né? Porque a Esther foi lá, se doeu quando ele estava com as vestes rasgadas, né? Se cobrindo de cinza na porta do rei.
E ela ofertou o quê? Mandou roupa para ele. Ele falou, não quero. Mas agora o rei manda, a fidelidade de Deus é muito grande, irmãos. A bondade de Deus é muito grande. E aí manda que ele vista-se, né? E o próprio Amã vai ter que fazer isso. Versículo 11. Amã tomou a veste do cavalo e vestiu Mardoqueu e levou o cavalo pelas ruas da cidade e apregou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Assim é feito. Agora imagine, né? Aquele que odiava Mardoqueu, aquele que odiava os judeus, tudo aquilo que ele sonhou para ele vendo Mardoqueu sobre o cavalo do rei, vestido com o rei, a coroa do rei, e anunciando, assim o rei faz ao homem a quem ele se agrada. Pregoando, declarando em toda a cidade. Imagine, para ele foi uma humilhação, ele levando Mardoqueu naquele lugar. Mas isso é a fidelidade de Deus. É a fidelidade de Deus, meus irmãos. Mas olha qual era a presunção de Amã. Ele pensou que era ele. E por isso que ele falou, né? O cavalo do real, a veste real, a coroa real e apregoar na rua da cidade. Porque ele queria essa glória para ele. Mas a glória é para aqueles que merecem. É para aqueles que confiam na bondade e na fidelidade de Deus. Aleluia. Isso é uma figura do que vai acontecer na glória com todos. E que todos também já deveriam em vida, também reinar em vida. Amém? Aleluia. Então a fidelidade de Deus é grande. Nunca esqueça, irmão, que no livro de Deus não existe mentira. No livro de Deus está lá escrito quem eu sou, quem você é. O que fazemos e o que não fazemos. Amém? Amém? Aleluia. Muito bem, aí acontece que dá uma reviravolta, anunciaram, né, que Mardoqueu estava, melhor que Amã estava tramando matar a Mardoqueu, e aí o rei falou o seguinte, então use a própria forca dele e enforque o próprio Amã. E foi enforcado na própria forca que ele levantou para Mardoqueu. Amã foi enforcado na sua própria forca. Então aquele que se queria, né, tomar o reino, aquele que queria aniquilar os judeus, acabou numa forca. Seu ódio matou. Porque ele não confiava em bondade de Deus. Ele só tinha maldade. Ele só tinha interesse próprio, era um egoísta. Muito bem. E agora, né, daquele momento ali, claro, depois Mardoqueu, né, usou ali, foi anunciado diante de todo o povo, mas depois ele, né, as vestes eram do rei, o cavalo era do rei, enfim, ele volta para a vida dele normal, mas acontece que Amã sendo morto, quem vai tomar o lugar de Amã? Mardoqueu. E agora preste bem atenção, como eu falei, ele era chamado de rei dos reis. Assuero era o título, o nome era Xerxes, e a palavra que fala no capítulo 8, versículo 2, isso é a fidelidade de Deus. E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mardoqueu. E Ester pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã, ou seja, onde ele estava, naquele governo, naquele comando, sendo um dos maiores ali do reino. Aleluia. E aí, a Ester agora, que tinha tomado já a posição por causa do tio dela, aí ela faz um apelo, um clamor, né, por todo o povo, e aí o rei dá um novo decreto, que todo o povo judeu poderia se defender e vingar os inimigos deles. Porque o rei também entendeu que tudo era uma trama de Amã. E aí, irmãos, para finalizar, para mostrar a fidelidade de Deus, agora Mardoqueu como, né, alguém, né, talvez mais importante, mais influente no reino, diante do rei dos reis. A palavra fala aqui no capítulo 8, versículo 15, aquele que outrora estava na porta do rei, com vestes rasgadas, humilhado,
Então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real azul celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Porque Mardoqueu agora se tornou um nobre, um príncipe naquele reino. Muita gente perde as coisas de Deus porque não entende, irmãos, que poderia ser uma princesa, um príncipe no reino. Desfrutar de um lugar nobre de excelência diante de Deus. E às vezes fica ali numa fé medíocre, numa mentalidade medíocre, se deixando ser dominado por um espírito da mediocridade. Versículo 16. E para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. 17. Também em toda a província e toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo e banquetes. O que tinha antes? Luto, choro, clamor. Agora, alegria, gozo, banquetes, dias de folguedo. Muitos entre o povo da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Ou seja, muitos se uniram com os judeus, ou com a cultura dos judeus, ou com a fé dos judeus. Por quê? Porque todo mundo viu naquele tempo, naquela era, naquele reino, a bondade de Deus e a fidelidade de Deus. Todo mundo quis fazer parte. Muita gente quis fazer parte. Por que muita gente hoje não quer vir para as igrejas? Porque vão lá na mídia e olham aqueles pastores, ou melhor, rotulados de pastores, figurantes de pastores, figurantes de cristãos, falando um monte de, usando um monte de palavras estratégicas, palavras elaboradas para extorquir, para manipular a fé do povo. E qual é a configuração da mente, do entendimento que as pessoas têm? Que igreja é um lugar de dinheiro, igreja é um lugar de manipulação. Essa é a cultura, é a mentalidade. Isso é o que esses figurantes do diabo, esses ministros, porque a palavra fala que o diabo, os seus anjos, se transfiguram em ministros de luz. Isso está falando de ministros, que são filhos do diabo, para configurar uma mensagem do diabo. Estão me entendendo? E muita gente olha para aquilo e vê aquilo é uma manipulação. Só os ignorantes mesmo, só um pobre coitado para acreditar nessas mentiras. Por causa dos figurantes, dos farsantes, dos transvestidos, né? E se transfiguram em anjos de luz e mensageiros, mas são apenas ministros do inimigo, não de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que entender uma coisa: Mardoqueu, ele fez uma diferença em toda a sua nação, em todo aquele reino. Quem ele era? Um escriba. Quem ele era? Odiado pelo príncipe do rei. Quem ele era? Entre aqueles que estava condenado a ser morto. Mas ele confiou na bondade e na fidelidade de Deus. Ele fez, aleluia, a diferença também na vida da sua sobrinha, da rainha Esther. Qual a diferença que nós temos feito, irmãos, na vida de alguém? Qual a influência que temos feito, né? Eles fizeram uma influência no reino. Qual a influência que temos feito no reino? Se coloque de pé em nome de Jesus. Irmãos, aprenda a confiar na bondade, a conhecer a bondade e a fidelidade de Deus, em nome de Jesus, amém? Coloque a mão sobre o seu coração, vamos orar. Aleluia. Irmãos, a palavra fala que aquele que se humilha, Deus exalta. Aquele que é humilde, Deus tem prazer em exaltar. Mardoqueu, ele se humilhou, ele foi humilde, mas Deus o exaltou, o engrandeceu. Olhando para o nosso próprio Senhor Jesus, a palavra fala que nós temos que
olhando para Ele, nosso autor e consumador da fé, e também aprendendo com Ele, aleluia, que Ele não se exaltou por ser igual a Deus, mas se aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, de homem, e na forma de homem se humilhou a si mesmo até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome sobre todo nome. Quem se humilha, Deus exalta. Esse é o princípio da lei de Deus. Os princípios de Deus que regem a humanidade. Então não adianta, irmãos, querer dizer eu sou bonzinho, me vangloriar com muitas coisas e não viver os princípios estabelecidos por Deus. Amém, meus irmãos? Que você possa refletir, meditar. Vamos orar. Pai, nós oramos em nome de Jesus, para que toda a palavra seja confirmada em cada coração, em cada vida neste lugar. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos, quebrando aqui todos os padrões, todos os raciocínios, todas as fortalezas religiosas na mente cauterizada, quebramos em nome de Jesus e declaramos, Senhor, restauração no poder do Teu Espírito Santo. Que cada coração aqui possa ser, Pai, ministrado, iluminado, aleluia, tocado, Senhor, sensibilizado pela Tua palavra, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. No nome de Jesus nós oramos, ó Pai, te pedindo e crendo, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? E que a graça